Olá! Sejam bem-vindos ao Literatura em Cena, um jornal no qual destaca grandes momentos da história da literatura. No jornal de hoje, iremos falar sobre o pré-modernismo, que durou dos anos de 1902 a 1922. O Brasil do início do século XX estava passando por mudanças importantes. A República havia sido proclamada, o café era a base da economia e as cidades começavam a crescer. Mas por trás do progresso existiam problemas sociais graves: miséria, analfabetismo, coronelismo e o abandono do interior do país. O pré-modernismo surge nesse cenário como um grito de alerta. Os autores começam a romper com a linguagem culta e os temas elitistas, trazendo para a literatura o povo, o sertão, os excluídos, os problemas reais do Brasil. Mas afinal, o que caracteriza o pré-modernismo? O pré-modernismo é um período marcado por uma profunda estabilidade estética. Não há uma unidade de forma ou linguagem entre os autores que escreveram nesse intervalo entre o fim do século XIX e o início do século XX. Muito pelo contrário, o que mais se percebe é uma verdadeira mistura de estilos literários que coexistem em uma mesma obra ao autor. É possível encontrar em um único livro traços do realismo, do naturalismo, elementos simbólicos, traços da prosa jornalística e até características que antecipam o modernismo, como a liberdade formal e o olhar crítico sobre a sociedade brasileira. Essa mistura estilística reflete também as transformações sociais e políticas pelas quais o Brasil passava na época. A República recém-instaurada, o fim da escravidão, o início da industrialização, os conflitos regionais, o crescimento das cidades, tudo isso contribuía para um país em ebulição, e essa tensão se refletia diretamente na literatura. Essa mescla ocorre porque o pré-modernismo não é um movimento literário organizado, como foram o romantismo ou parnasianismo, por exemplo. Não existe um manifesto pré-modernista, nem um grupo de autores seguindo as mesmas regras estéticas. Pelo contrário, o período serve de ponte entre o passado e o futuro, abrigando obras que ainda carregam o peso do academicismo, mas já sinalizam a necessidade de romper com os moldes antigos. Um dos traços mais importantes e revolucionários da literatura pré-modernista é seu olhar voltado para o Brasil profundo, aquele que, por muito tempo, foi ignorado pelos escritores das elites urbanas. Durante boa parte do século XIX, a literatura brasileira esteve voltada para temas europeus, personagens idealizados e uma linguagem rebuscada, distante da realidade vivida pela maior parte da população. O pré-modernismo rompe com isso. Essa mudança de foco fez com que o Brasil começasse a se reconhecer na sua literatura. As contradições do país, entre o moderno e o atrasado, o urbano e o rural, o rico e o miserável, passaram a ser tratadas com mais profundidade e realismo. Essa foi uma das maiores contribuições do pré-modernismo para a cultura nacional, trazer à tona o Brasil que não aparecia nos livros, mas que era vivido todos os dias por milhões de pessoas. Autores como Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto e Graça Aranha se dedicaram a representar a verdadeira face do Brasil, com destaque para regiões como o Sertão Nordestino, o interior paulista, os subúrbios cariocas, os negros pós-abolição, os indígenas e os trabalhadores explorados, em vez de mostrar heróis europeus ou romances burgueses. Esses escritores deram destaque a tipos sociais marginalizados, esquecidos pela política e pela cultura dominante. O Brasil do início do século XX era marcado por graves desigualdades sociais. A abolição da escravidão havia ocorrido há poucos anos, mas os negros libertos não receberam apoio do Estado. O sistema de coronelismo dominava o interior, as cidades começavam a crescer, mas a pobreza e a miséria aumentavam nas periferias urbanas. Nesse contexto, o pré-modernismo surge como uma literatura engajada, que não se contenta em narrar belas histórias, mas que denuncia as injustiças e violências estruturais da sociedade brasileira. Ao denunciar a corrupção, a incompetência dos políticos, o descaso com a população e a alienação da elite, os escritores colocam a literatura a serviço da transformação social. Eles não só apontam os erros, como também mostram suas consequências, miséria, violência, ignorância e atraso. Os pré-modernistas atacam esse sistema de diversas formas, seja nos ensaios de Euclides da Cunha, nos contos satíricos de Monteiro Lobato ou nas críticas ácidas de Lima Barreto. A mensagem é clara: o Brasil era governado por uma elite egoísta, distante da realidade do povo e preocupada apenas com seus próprios interesses. Muitas das vezes, essa crítica aparece por meio do humor, da ironia ou da caricatura, mas em outras é direta e amarga. Outra característica marcante do pré-modernismo é a forte crítica à política nacional e à elite dominante. Os escritores do período não escondem seu descontentamento com a forma como o país vinha sendo governado. A Primeira República, chamada de República Velha, era marcada pelo coronelismo, pelo voto de cabresto, pelas fraudes eleitorais e pela concentração de poder nas mãos de poucas famílias.
O povo era excluído das decisões e mantido em condições precárias. Obras como Os Sertões, de Euclides da Cunha, são exemplos claros dessa proposta. Ele mostra a miséria do sertanejo, a violência do Estado, o abandono do povo do interior e desmonta a visão preconceituosa da elite sobre estes brasileiros. Já Lima Barreto, com romances como Triste Fim de Policarpo Quaresma, expõe o preconceito racial, a burocracia ineficaz e a hipocrisia da sociedade urbana no início da República. Essa preocupação social é constante nas obras pré-modernistas. Os escritores não escrevem apenas por prazer estético, eles querem mostrar uma realidade crua e incômoda, na esperança de que, ao visibilizar os problemas, contribuam para a mudança. A arte neste contexto deixa de ser apenas entretenimento e passa a ser uma forma de resistência e denúncia. Por fim, uma das inovações mais significativas do pré-modernismo está no campo da linguagem. Diferente dos movimentos anteriores, que valorizavam uma escritura erudita, cheia de regras gramaticais e termos rebuscados, os pré-modernistas aproximaram a literatura da fala popular. Eles passaram a valorizar os regionalismos, os sotaques, as expressões cotidianas e até os erros gramaticais intencionais, para dar realismo aos personagens e à ambientação. Essa linguagem mais simples e próxima do povo não significa de forma alguma falta de qualidade. Pelo contrário, ela é resultado de um trabalho consciente que busca dar a voz a quem nunca teve espaço nos livros. Quando o autor coloca um sertanejo falando como realmente fala, ou um trabalhador urbano usando gírias e construções populares, ele está valorizando a cultura popular brasileira, rompendo com os preconceitos linguísticos e mostrando que a literatura pode e deve ser para todos. Além disso, essa linguagem contribui para a autenticidade dos textos. Ela aproxima o leitor dos personagens, dá vida às narrativas e torna os textos mais envolventes. É o início de uma mudança que será levada adiante pelos modernistas, que farão da linguagem popular um dos pilares da nova literatura brasileira. É uma literatura de transição, que rompe com o passado, mas ainda não é o modernismo. Vamos conhecer agora os principais autores do pré-modernismo brasileiro. Euclides da Cunha é conhecido principalmente pela obra Os Sertões, que foi publicada em 1902, que mistura elementos de ciência, história e literatura. Nesse livro, ele retrata o sertão nordestino e o povo que lá vive, denunciando a miséria e o abandono da região. Sua análise da Guerra de Canudos mostra como o Brasil oficial ignorava o Brasil real, aquele do povo sofrido do interior. Monteiro Lobato também teve papel importante. Ele criou o personagem Jeca Tatu, símbolo do caboclo abandonado pelo poder público. Lobato queria mostrar que o atraso do Brasil rural era fruto do descaso do governo, e não da preguiça do povo, como se dizia na época. Além disso, ele foi um dos primeiros a produzir literatura infantil de qualidade no país, com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Lima Barreto, por sua vez, escreveu com uma linguagem mais simples e direta, aproximando-se do povo. Em obras como Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele criticava a burocracia, o militarismo e o racismo, mostrando as dificuldades enfrentadas pelas pessoas humildes, especialmente os negros e pobres do subúrbio do Rio de Janeiro. Graça Aranha, autor de Canaã, discutiu a presença dos imigrantes no Brasil e a formação da identidade nacional. Ele refletia sobre o futuro do país e as contradições entre o progresso e o atraso. Mais tarde, tornou-se um defensor das ideias modernistas e ajudou a organizar a Semana de Arte Moderna de 1922. Assim, mesmo com estilos diferentes, todos esses autores colaboraram para expor os problemas brasileiros e abrir caminho para a renovação artística e cultural que viria com o modernismo. Agora entramos no quadro Brasil em Foco, quadro esse que mostra como o pré-modernismo enxergava o país. Temos o sertão nordestino, representado por Euclides da Cunha, que era símbolo de resistência e abandono. Temos o Homem Simples, por Jeca Tatu, que mostrava como a realidade rural era ignorada pelas elites. E temos o preconceito racial, representado por Lima Barreto, que demonstrava as feridas e o sofrimento causados pela escravidão. O pré-modernismo chegou ao fim em 1922, com a Semana de Arte Moderna, realizada no Teatro Municipal de São Paulo. Foi o início de um novo movimento, o modernismo, que rompeu totalmente com o passado e buscou uma arte verdadeiramente brasileira, livre, moderna e criativa. O pré-modernismo nos mostrou que a literatura pode servir como uma poderosa arma sobre crítica, reflexão e transformação. Ao dar voz para os esquecidos, nos mostra que o Brasil é feito para todos e por todos. Então, amigos, esse foi o Jornal Literatura em Cena. Até a próxima!